Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado ou virar a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Título 4. Da ação civil. Artigo 63. Transitada em julgado, a sentença condenatória poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil. Inciso 1. O despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inciso 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Inciso 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre. Artigo 32, parágrafo 1º e 2º. A execução da sentença condenatória. Artigo 63. Ou a ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Título 5. Da competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional. Inciso 1. O lugar da infração. Inciso 2. O domicílio ou residência do réu. Inciso 3. A natureza da infração. Inciso 4. A distribuição. Inciso 5. A conexão ou continência. Inciso 6. A prevenção. Inciso 7. A prerrogativa de função. Capítulo 1. Da competência pelo lugar da infração. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Para primeiro ser iniciada a execução do território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo segundo. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo terceiro. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente,
praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2. Da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração.